Após a notícia do rompimento, então, da mina, o prefeito João Henrique Caldas solicitou uma reunião urgente com o governador de Alagoas, Paulo Dantas. A Muriel Porfírio está comigo aqui nesse plantão, cheio de informações. Muriel, minha parceira nesse plantão, e tem mais informações, então, sobre esse encontro. Ju, boa tarde para você, praticamente boa noite já para quem nos acompanha. A gente segue desde o começo da tarde acompanhando os desdobramentos do rompimento dessa mina 18 da Braskem. A última atualização que o prefeito JHC publicou agora há pouco nas redes sociais, pelo Twitter, pelo X, né, o X, o novo Twitter, ele fala que a reunião que estava prevista para amanhã na Defesa Civil com o governador foi antecipada para agora à noite, portanto, hoje à noite, neste domingo, com o governador de Alagoas e também o prefeito e também a Defesa Civil. Todos eles, então, as autoridades vão estar reunidas para discutir os principais pontos. Temos várias repercussões aqui, várias falas de autoridades que se manifestaram ao longo dessa tarde, que a gente foi capturando para trazer para vocês os principais pontos, portanto, dessa repercussão. Lembrando que você tem falado, a Taíla também, era uma tragédia já anunciada, a gente sabia que esse momento chegaria, a gente sabia que esse rompimento aconteceria da mina 18 da Braskem e a gente tem algumas notas então. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, se manifestou, diz que continua em contato direto com a Defesa Civil local, dando suporte também ao trabalho da equipe de Maceió e por meio de nota a Defesa Civil também disse que está acompanhando tudo muito de perto e ressalta que essa mina e que todo o entorno estão desocupados e que não tem qualquer risco para as pessoas que moravam, que estavam nos arredores, porque não tem mais ninguém nesse espaço, portanto, que está em atenção. Além disso, temos uma nota pública divulgada pelo Ministério Público Federal que falam o seguinte: entre outras medidas, o Ministério Público Federal vai exigir, e agora eu vou ler aqui, o cumprimento das cláusulas dos acordos que obrigam a Braskem a adotar providências específicas em caso de skin hole, como é o caso da contratação da empresa especializada para realizar um diagnóstico ambiental e respectivo plano ambiental para mitigar, para compensar ou então reparar eventuais danos ambientais provocados pelo evento. E o MPF também esclarece que no dia 30 de novembro já tinha se despedido uma recomendação para que revisasse aí todos os planos de fechamento de minas, o que foi acolhido pela agência. Lembrando então, a agência ANM chegou a solicitar isso, pediu que das 35 minas fosse necessário, então, fazer uma revisão para ver quais minas seria necessário encher, colocar areia, preencher realmente essas minas que poderiam correr algum tipo de risco. Lembrando que a extração de salgema foi encerrada lá em 2019 pela Braskem. E aí foi feita essa revisão, portanto, das 35 minas que ficam nesse local. 9, segundo a Braskem, receberam a recomendação de preenchimento com areia, 5 já tiveram um preenchimento concluído, é o que diz a Braskem. 2, o trabalho está em andamento, uma está em preparação para começar e uma está pressurizada, que significa que não precisa mais ser preenchida com essa areia, justamente para não ter mais a possibilidade de correr algum risco, mas principalmente de colocar a vida de pessoas também em risco. O MPF também disse que vai continuar a acompanhar a situação para verificar se vai apresentar novos desdobramentos e vai demandar também a adoção de novas medidas. E também destacou na nota o MPF que vale destacar a importância do monitoramento que está sendo feito pela Defesa Civil e reforça a necessidade de observância das suas orientações, sobretudo quanto à interdição parcial dessa lagoa que a gente vê na imagem, porque até então, segundo a Defesa Civil, o que aconteceu nesse momento, esse rompimento da mina 18, teria sido algo somente nessa região da lagoa, algo extremamente controlado, pelo menos por enquanto, mas eu conversei com o coordenador da Defesa Civil hoje à tarde e ele me disse que a tendência é, então, esperar, avaliar realmente o que vai acontecer e fazer estudos para ver qual que é o impacto ambiental nessa lagoa depois do rompimento dessa mina. Temos posicionamentos rapidamente aqui do presidente da Câmara, deputado por Alagoas, Arthur Lira, que escreveu nas redes sociais: estamos monitorando minuto a minuto com os órgãos responsáveis os efeitos do colapso da mina 18 em Maceió. Já cobramos medidas técnicas eficazes, ações sociais e reparações financeiras para que Maceió e o povo atingido não sejam ainda mais prejudicados. Continuaremos em atenção, fecha aspas. Foi o que escreveu o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o senador Rodrigo Cunha, do Podemos, também senador por Alagoas, se manifestou e escreveu o seguinte: estamos em alerta total e acompanhando as novas atualizações da Defesa Civil.
Importante ressaltar que toda a área já está desocupada e não oferece risco à população. Seguiremos cobrando a Braskem em busca de reparação digna às milhares de famílias afetadas por esse crime ambiental na nossa capital. Seguimos de olho, portanto, de qualquer novidade ou atualização, eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco e ficar de olho nos desdobramentos do rompimento dessa mina 18 da Braskem. Mori, situação complicada, né? Eu conversei hoje com alguns ministros ali perguntando como esse monitoramento ia acontecer, porque o que aconteceu do começo da semana para cá, né? A gente teve ali visitas dessas autoridades, principalmente quem faz parte ali da região, o presidente da Câmara dos Deputados, também alguns senadores e parlamentares. E esses ministros do governo me afirmaram que, nesse momento, a preocupação maior é com a vida das pessoas, dos moradores ali da região, que são vidas preservadas nesse momento, né? Porque não há ali perigo, já que muita gente foi retirada. Mas é claro que há vários questionamentos nesse momento. O que acontece com essa lagoa? Lembrando, pescadores e marisqueiras já não podem ali usufruir da região, tirar o seu sustento. Ela já está isolada e a gente não tem ainda uma definição sobre se ela poderá ser usada ou se vai ser contaminada. Isso vai ser avaliado. E há ali um questionamento sobre, que a gente acabou de trazer, inclusive com um especialista, se outras minas vão ser atingidas, já que a 18 começou, então, de fato, com esse desabamento. Tem um outro ponto importante, que é a movimentação política a respeito desse caso, né? A gente tem a possibilidade, inclusive, de, na próxima terça-feira, ser instalado ali no Senado Federal uma CPI para investigar os contratos da empresa e tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos. A gente sabe que é uma situação que está sendo monitorada pelo governo local há bastante tempo, não é de hoje, por isso, como você disse, uma tragédia anunciada. Mas eu acho que, nesse momento, a preocupação maior é a seguinte: se outras minas vão ser, então, afetadas, porque a mina 18, que é essa que a gente está mostrando aí, que fica ali perto da lagoa, essa sim começou com esse desabamento que já estava sendo aguardado e monitorado pela Defesa Civil, né, Muriel? Exatamente, Ju. A gente até, o Pedro, agora o professor que a gente ouviu há pouco, eu tenho conversado com ele ao longo das últimas semanas e o professor, ele aponta alguns pontos muito importantes sobre essa preocupação com relação a outras minas. Estamos falando de 35 minas, algumas que preocupam mais do que outras, obviamente. Claro que a questão da 18 era a principal, né, era uma preocupação ainda maior. Mas a questão é, essas minas, elas foram construídas, instaladas praticamente uma meio que colada na outra, segundo o professor. Ele explica esse ponto pra gente. Então, esse é um cenário que, se uma se rompe, a tendência é de que exista uma reação em cadeia com as outras. E essa é a grande preocupação. Não à toa, 5 bairros já foram interditados, as pessoas tiveram que sair das suas casas cada vez mais. Então, a gente está acompanhando, nos últimos 10 anos, na verdade, esse movimento já vinha acontecendo no bairro Mutange, principalmente, que era onde ficava a mina 18, mas ao longo dessas últimas semanas, principalmente do dia 29 de novembro, quando aconteceram aqueles abalos sísmicos, e aí a Defesa Civil anunciou esse estado de alerta, realmente nesse cenário da mina 18 especificamente, a gente começou a acompanhar essa situação, mas essa preocupação muito constante de que não se sabia o que podia acontecer, portanto, se a mina 18 estourasse, se realmente ela arrebentasse. Aparentemente, a mina 18, ela cedeu, teria sim acontecido esse rompimento na lagoa, especificamente ali do bairro Mutange. Por enquanto, não existem novas informações do que pode ter acontecido e se outras minas foram atingidas. A gente espera que não sejam e que demorem realmente, que não sejam nunca, na verdade, atingidas nesse caso. Lembrando, Ju, que autoridades elas seguem de olho e volto a dizer, então, que ainda hoje, no domingo, tem reunião do governador e também do prefeito, então, de Maceió, governador de Alagoas. Todos eles vão estar reunidos na Defesa Civil para tentar entender qual que é o cenário a partir de agora, qual que é o próximo passo, levando em consideração a contaminação dessa lagoa e também o que pode acontecer com relação a essas minas que estão praticamente coladas à mina 18 que rompeu hoje, Ju. Prefeito e governador que tem ali um distanciamento, né, em relação à política, mas que agora, com certeza, precisam unir forças para tentar entender o que vai acontecer ali com a população e com o meio ambiente, ponto principal. Obrigada, Muriel, pela sua ajuda aqui nesse plantão.